Olá, paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui em mais um programa e eu me chamo Érica Almeida. Estou aqui para gravar o programa O MAD na TV, sempre pertinho de você. E hoje o nosso programa está muito especial. Teremos um momento de palavra, de devocional. E ainda neste mês de maio, que dia 18, foi a comemoração do dia falando sobre assédio sexual infantil. Nós teremos uma palavra muito importante, direcionada pela nossa advogada Eliette Pellegrini, que ela tem atuado dentro dessa área, com palestras muito importantes e relevantes, não só para as crianças, mas também para os nossos jovens e adolescentes estarem por dentro de todas essas informações. Nós, como igreja, nos preocupamos e você pode ficar aí do outro lado ligadinho com todas essas informações. E no momento do nosso devocional, nós queremos já declarar um dia de paz, um dia de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que sejam alcançadas misericórdias do Senhor. Se você estiver no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, ou até mesmo em qualquer ambiente em que você esteja, que você possa ser alcançado pela graça de Deus, que você possa agora também pegar a sua Bíblia, para que nós possamos meditar um pouco na porção da palavra do Senhor. Sabemos que essa palavra, ela é fonte de alimento para a nossa alma. Ela é fonte inesgotável de água viva, mas para que ela seja viva, nós precisamos pegar ela, ler, meditar, orar sobre essa palavra na nossa vida. E nesse momento do nosso devocional, nós temos essa oportunidade. Eu quero te convidar para que você possa, juntamente comigo, meditar, ler e ser alimentado por essa palavra. O versículo que nós iremos ler se encontra em Mateus, capítulo 5, no verso 16, que nos diz assim: Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. O Senhor aqui, Ele vem nos convidar para sermos luz em um mundo que está cheio de trevas, em um mundo com tantas distrações, em um mundo em que os holofotes estão firmados para as coisas mundanas, mas o Senhor nos convida a sermos luz. E nós não somos luz apenas pregando o Evangelho, mas vivendo ele. E se nós olharmos para nós mesmos, nós jamais conseguiríamos fazer alguma coisa a trazer luz, porque a luz, ela vem de Cristo. Então, Cristo precisa habitar no nosso ser. Nós precisamos alimentar desta palavra, que vai dar todo o norte, que vai dar todo o direcionamento, que vai nos conduzir a sermos luz, que vai nos conduzir a sermos pessoas que temos compaixão, que temos amor ao próximo, que somos pessoas parecidas e com caráter parecido com o de Cristo. É isso que o Senhor nos convida, que você possa ser luz na vida das pessoas, não só na sua casa, na sua família, mas que nós possamos transmitir o amor, transmitir a compaixão de Cristo, transmitir o Evangelho, sem julgamentos, sem críticas, mas com a graça, demonstrando que Cristo veio para nos salvar, para nos libertar, para sermos pessoas leves ao redor de algumas que são tão pesadas, mas a pessoa sentir a suavidade em você. Não porque você é bom, mas porque Cristo é perfeito, porque Cristo é leve, porque Cristo é amor, porque Cristo é a paz. Cristo é a luz que precisamos. E com Jesus nós conseguimos ser luz nesse mundo. Nós conseguimos em situações e circunstâncias em que não parece ter saída. E muitas vezes nós não temos a solução, mas nós temos a palavra de Deus para ler, para meditar e para guardar no nosso coração. Nós também temos uma ferramenta muito importante que pode ser usada como luz em meio a dias sombrios, em dificuldades, a oração. Entregar ao Mestre as nossas ansiedades, os nossos medos, preocupações e, de fato, muitas vezes aquele cenário não vai mudar, mas algo em nós vai mudar, porque a paz, ela habita no nosso ser, porque nós transmitimos luz em fazer algo que Cristo nos ensina a fazer.
Então eu quero te convidar que você use dessas armas espirituais. Isso tudo faz-nos ter luz em um mundo sombrio, em um mundo de trevas, em um mundo em que as pessoas são tão empoderantes para fazer o que querem, impulsivamente. O Senhor nos convida a brilhar a luz dele, conforme a palavra dele, conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele destina para as nossas vidas. Que você possa ser alcançado, que você possa ser esse canal de bênção na vida dos seus familiares, da sua casa, que você possa olhar para Cristo como essa fonte de inspiração e que você possa continuar meditando na palavra do Senhor. Que a graça, a misericórdia, o amor de Deus te alcance e que essa palavra alcance também o teu coração neste dia. E agora, nesse momento, nós estaremos adorando ao Senhor através de um louvor muito especial. Eu quero te convidar para que você possa abrir o seu coração, para receber este louvor, para que você possa entoar a sua gratidão, seu louvor ao Senhor, juntamente com a nossa adolescente Kainara, que estará louvando ao Senhor, que você possa receber, que você possa preparar o seu coração para receber este louvor e adorar ao Senhor, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Impossível é detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão. Inconfundidos ficam aqueles que desacreditaram nas promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos para receber milagre. Meu Deus vai te surpreender com milagre. Quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres. Neste problema Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagres. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que Ele não falha. Levante as mãos para receber milagres. Meu Deus vai te surpreender com milagres. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagres.
se preocupe, você vai viver milagre. A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagres. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Para a glória de Deus. Glória a Deus, que louvor abençoado, que Deus possa continuar abençoando essa jovem que tem se disponibilizado para adorar ao Senhor em meio às telinhas aqui do nosso programa. E eu tenho certeza que você foi alcançado através deste louvor, eu tenho certeza que ele falou ao seu coração, porque com o meu ele falou. Amém? E agora nós temos o momento da nossa palavra, de meditação, de ouvir mais um pouco. Nós temos um dos nossos jovens que estará trazendo a palavra. Pegue logo a sua Bíblia, reserve para que você possa receber uma porção da palavra através do nosso jovem Daniel, que estará pregando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, caro telespectador, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa neste momento. Nós temos uma palavra para compartilhar com você. Em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 14, se você tiver a Bíblia física ou a digital, acompanhe conosco. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforces o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram assim: Faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão a vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornaria a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Estes versículos são muito conhecidos pelo povo de Deus, e neste momento nós viemos compartilhar com você algo sobre estes versículos que se encontram em Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Nesta passagem que nós acabamos de ler, é a menção dos 3 homens, dos 3 varões que apareceram ali para Abraão, quando ele estava sentado à sua tenda à frente, né? A passagem diz que ali estava muito quente, né? E Abraão se encontrava sentado ali quando os varões passavam, né? E Abraão foi ter com eles, reconhecendo que eles eram da parte do Senhor. E chegou Abraão a eles e pediu para que Sara fizesse pães, para que seus servos fizessem a vitela e servissem eles, porque Abraão
viu que ali era o Senhor, que estava representado por aqueles 3 homens, né? E partiu-se de uma promessa que Deus fez ao próprio Abraão, de que ele seria pai de nações, a sua descendência seria como a areia da terra, né? E partindo dessa promessa que Deus fez a ele, quando Sara ouviu que, embora Abraão e Sara fossem já velhos de idade, e a Sara tivessem cessado os costumes das mulheres, e ela não poderia mais gerar filhos, ela se riu, né, ali onde ela estava, da promessa que os varões tinham falado que Deus tinha feito para Abraão, que dela nasceria um filho. E ela se riu como nós, muitas das vezes estamos diante do Senhor, sendo incrédulos por vezes. Nós temos fé no Senhor, mas muitas das vezes nós desacreditamos, porque é algo totalmente impossível aos nossos olhos. Assim, Sara se comportou, porque para ela não haveria possibilidade de gerar um filho. Mas a promessa de Deus foi que de Sara, né? Depois é confirmado isso muito claramente, que de Sara nasceria o filho da promessa, né? E nós sabemos que durante toda a trajetória da história de Abraão e Sara, a Sara ela resolveu tentar fazer com que essa promessa ela se cumprisse rapidamente, né? Então, ela propôs em uma de suas tentativas com que Abraão se deitasse com a sua serva, Agar, e daí nasceu um filho fora da promessa, né? E esse filho, ele gerou para Sara uma espécie de problema, né? Porque a sua serva se tomou de orgulho, e aí houve esse problema. O que é que acontece? Trazendo para a nossa vida prática, quando nós tomamos a iniciativa, quando nós tomamos algo que o Senhor vai fazer, que o Senhor quer fazer, a promessa que Ele prometeu e Ele vai cumprir, quando nós queremos tomar isso para nós acabamos atrapalhando a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós acabamos atrasando. Quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha em torno de 75 anos. Então, devido a essa desobediência, eles esperaram mais 25 anos para que Sara pudesse gerar a Isaac, o filho da promessa. Vejam, meus irmãos, as promessas de Deus elas são certas na nossa vida. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos esperar no Senhor, não precisamos tomar a frente, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo determinado para todas as coisas, e se Ele diz que você vai receber essa promessa, essa bênção em determinado tempo, espere no Senhor. Se Ele não estabelece nenhum tempo, espere no Senhor. Abraão foi conhecido como o pai da fé porque ele creu no Senhor. Embora Sara tivesse no seu coração a dúvida, Abraão sempre confiou. Tanto que quando nós vemos o episódio em que Isaac está crescido, e Deus pede para que ele ofereça seu filho em sacrifício. Agora imagine, meus irmãos, minhas irmãs, um filho da promessa, um filho que você esperou muito tempo, 25 anos, e aí Deus pede para você, em sacrifício, um filho muito desejado. O que nós faríamos? Nós faríamos. Eu não sei, talvez nós não fizéssemos, nós temeríamos por amor ao nosso filho, à nossa filha. Mas Abraão, ele fez. Ele cumpriu a sua fé era tamanha que ele preparou todo o lugar. O seu filho levou as lenhas e, a ponto de sacrificar o seu filho, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu aquilo que ele havia pedido. Era tão somente um teste, era tão somente uma forma de saber se o coração de Abraão, e Deus sabia que estava assim inclinado à obediência. Neste momento, a mensagem que nós trazemos para você é sobre ter fé no Senhor e obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que Ele nos diz. Não há coisa melhor do que estar debaixo das promessas do Senhor, das bênçãos do Senhor, de estar no caminho que conduz à obediência ao Senhor, porque assim nós não falhamos, porque assim nós não sofremos, porque assim nós não retardamos a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa é a mensagem que nós temos e compartilhamos com você neste momento. O nosso programa já está chegando ao fim.
Mas antes de encerrar, nós queremos te falar da agenda da UMAD, que muitas coisas estão acontecendo. O nosso congresso já está às portas, nós já estamos vivendo o Congresso UMAD. Quantas coisas já fomos impactados pela presença do Senhor. E hoje nós teremos ensaio no Tempo Central, todas as quinta-feiras. A partir de agora até o dia do congresso, nós teremos ensaio às 19 horas lá no Tempo Central. Também no sábado nós temos o nosso relógio de oração, que tem sido uma bênção, que tem impactado não só a vida da juventude, mas de todos que chegam até ali, tem sentido a presença de Deus, tem sido impactado pelo poder do Espírito Santo. Nosso relógio de oração acontecerá no Polo 3 agora, que fica na congregação Monte Sião. Nós iniciamos esse propósito em nossos lares às 6 horas da manhã. Só que nós só vamos para a congregação a partir das 8 horas da manhã. E lá nós damos inícios com vários temas de intercessão, de oração, de clamor. E nós encerramos às 18 horas. Você não pode ficar de fora. Já arruma logo a sua caravana e desce lá para o sábado, lá para a congregação Monte Sião. Nós te esperamos. E no domingo, nós temos escola bíblica em todas as congregações e no Tempo Central às 8h30. No culto da família à noite, tanto nas congregações como no Tempo Central, às 19h30, um culto de família. Junte sua família e vá adorar o Senhor. Não existe a melhor forma de começar o primeiro dia da semana é na presença do Senhor e principalmente com a nossa família. E segunda-feira nós temos o nosso culto de doutrina, uma palavra abençoada do céu, que é ministrada pelo nosso pastor Joel Barros, e você não pode ficar de fora, é às 19h30 no nosso Tempo Central. E nosso programa já chegou ao fim, e eu quero te agradecer por estar aí do outro lado da telinha, acompanhando toda a nossa programação e também sendo impactado através dos louvores e da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração, e eu já quero declarar que você seja alcançado cada vez mais. E nós te esperamos no nosso próximo programa. Que Deus abençoe.